Olhe para isso. Mais um megaprojeto da Arábia Saudita. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman anunciou a construção de um enorme cubo em Riad com 400 metros de altura e largura. Dentro desse cubo, chamado Mukaab, imagens serão projetadas nas paredes, fazendo com que os visitantes sintam que estão no fundo do oceano ou no espaço, dependendo da imagem exibida. No telhado haverá um parque, e dentro será criado um átrio, cujo ponto central será uma torre em espiral. Ela se tornará um arranha-céu dentro de outro arranha-céu. Dentro estão planejadas lojas, restaurantes, estabelecimentos de entretenimento e outros locais que permitirão, se desejar, passar vários dias no cubo sem sair para a rua. Niayui Rua. A entrega está prevista para o ano de 2030. Isso parece futurista demais para se tornar realidade. A Arábia Saudita terá recursos e perseverança para cumprir o planejado? Além disso, neste país há outro projeto tão ambicioso que, embora pareça incrível, já saiu do planejamento e começou a ser executado. O príncipe saudita aprovou a construção de um arranha-céu gigante deitado que deve se tornar o maior edifício da história e, além disso, o mais ecológico do mundo. Imprensa e redes sociais estão repletas de céticos indignados. Tecnicamente, é possível destacar a linha espelhada para 5 milhões de habitantes e um edifício assim realmente será eficiente em termos de energia. Só que o projeto tem outros pontos fracos. Vamos dar uma olhada nisso. Escolher um prédio alto para economizar energia pode parecer estranho à primeira vista. Cientistas já descobriram há tempos que prédios com 20 ou mais andares consomem muito mais eletricidade e gás por metro quadrado do que os com menos de 6 andares. É importante considerar que quanto mais distante da superfície da Terra, menor a temperatura do ar e maior a velocidade do vento. Para a quente Arábia Saudita, isso é uma vantagem clara. O megaprédio, linha espelhada, tem 200 metros de largura, 500 metros de altura e 170 mil metros de comprimento. Assim, o calor não passará pelas paredes laterais, ou seja, os custos com ar-condicionado ficam imediatamente muito menores do que em arranha-céus típicos nessa região. A humanidade gasta cerca de 1/3 de sua energia em deslocamento ou transporte. A cidade Linha do Espelho, na margem do Mar Vermelho, foi projetada justamente para minimizar esses gastos. A água está acessível. O transporte aquático é o mais econômico, usando poucos gramas de combustível para levar 1 tonelada por quilômetro. Dentro da Linha do Espelho, tudo é transportado por ferrovia. Aqui, esta é a escolha mais eficiente possível. Em terra, ela consome menos energia, cerca de 10 gramas de combustível por tonelada quilômetro. Isso é lógico, porque o atrito entre a roda e o trilho é mínimo. Ambos são lisos. Passageiros viajarão em trens ultra-rápidos a 512 km por hora. As linhas ferroviárias passarão subterrâneas, ou seja, na verdade, estamos falando também do maior metrô da história. Porém, os carros foram eliminados na cidade ideal. Eles não estão previstos no projeto, pelo menos para uso dentro da cidade. Cargas e passageiros são transportados só por linhas ferroviárias e, claro, elevadores, essenciais. A cidade mede só 200 metros de largura e 500 metros de altura. Ou seja, é um arranha-céu de fato, não só o prédio mais longo do mundo. Ao mesmo tempo, essa altura já é bem dominada pelos construtores. Tecnologicamente, é possível construir um prédio assim de qualquer comprimento e largura. Quanto ao consumo de energia da cidade, é claro que não haverá 100% de energia renovável na linha espelhada. Bem, ou seja, novamente, teoricamente, essas helioteses podem ajudar. Os raios solares dos espelhos aquecem o sal, fundido na torre central, a centenas de graus, o que permite que a turbina a vapor gire com o calor acumulado por várias horas. Só que no inverno, mesmo no norte da Arábia Saudita, a quantidade de radiação solar é dezenas de por cento menor do que no verão. E aí, no verão, vai ser preciso vender o excedente para algum lugar e no inverno comprar de volta. Mas a questão nem é essa. Por mais estranho que pareça, o gargalo não está nas tecnologias de construção e geração de energia.
Pesquisadores descobriram há mais de meio século que edifícios altos afetam negativamente o equilíbrio mental das pessoas. Assim que as pessoas têm a oportunidade de escolher livremente onde comprar imóveis, em prédios altos ou em subúrbios de baixa altura, fica claro que a primeira opção é escolhida principalmente pelos mais pobres, enquanto a segunda é preferida principalmente pelos mais ricos. O ser humano não se inclina a viver em prédios altos e geralmente nem entende o porquê. Quando os Estados Unidos da América adotaram normas mais rígidas e melhoraram a qualidade das moradias suburbanas, a população se mudou em massa para fora das cidades. Na Europa, isso é acessível principalmente aos mais ricos. Apesar disso, segundo pesquisas, ninguém quer morar em prédios altos nem lá. O quadro geral é bastante claro. Desde os tempos da Roma Antiga, normalmente vivem em prédios altos, aqueles que simplesmente não podem se dar ao luxo de morar em edifícios de poucos andares. Editor, por isso, será difícil achar 5 milhões de moradores para a linha espelhada. Essas imagens permitem entender melhor as motivações dos desenvolvedores do projeto. A humanidade viveu por muito tempo em cidades disfuncionais e poluídas que ignoram a natureza. Agora está acontecendo uma revolução em nossa civilização, afirmam os autores, referindo-se ao seu projeto. A essência de toda utopia é simples. Alguns intelectuais se irritam com a vida ao redor e querem organizá-la e melhorá-la. Como regra, essas pessoas têm uma formação bastante especializada. Por exemplo, são urbanistas, ativistas contra a poluição ou alguém assim. Raramente eles se perguntam por que as pessoas vivem em cidades disfuncionais e poluídas. Diferente da linha do espelho, onde trabalho e lazer ficam próximos de casa, aqui é preciso dirigir meia hora até o trabalho, se tiver carro. É simples. Nossas cidades se formaram assim porque a base da civilização moderna continua sendo a produção industrial. Uma refinaria de petróleo, uma fábrica de aço ou uma montadora de automóveis não podem ser colocadas a uma curta distância a pé de cada bairro. Existem razões técnico-econômicas pelas quais elas se tornam ineficientes se forem menores do que um determinado tamanho. Vamos usar essa linha de espelhos como exemplo. Na Arábia Saudita, vivem 34 milhões de pessoas. Suponhamos que colocamos 5 milhões nesse mega edifício. O que eles vão fazer lá e de que vão viver? Instalar indústrias aqui é inviável, pois até uma fábrica média prejudicaria a cidade ideal. Por isso, ao lado da linha espelhada, planejam construir também um hipercomplexo industrial chamado Octagon. Até as viagens para lá vão sobrecarregar a única linha de metrô subterrânea da cidade. Lotação no metrô dificilmente é característica de uma cidade ideal. Continuação. Acontece que só é possível povoar milhões de habitantes na linha espelhada, de forma voluntária obrigatória. Tudo isso porque os desenvolvedores da linha espelhada tentam criar uma cidade que não ignore a natureza, mas nem sequer pensam que sua criação ignora a natureza humana. Isso lembra um pouco a história de outra cidade ideal, localizada bem perto da linha, espelhada em construção. Nos Emirados Árabes Unidos, perto de Abu Dhabi, há quase 14 anos, decidiram construir uma nova cidade chamada Masdar. E decidiram construir não apenas uma cidade, mas uma super ecológica, super confortável e super moderna Inópolis Masdar. Deveria servir de exemplo para todas as cidades do planeta, sendo a primeira cidade do mundo com emissão zero de carbono, funcionando exclusivamente com fontes alternativas de energia. Foi assim que a cidade era vista há 10 anos nas renderizações. Vamos ver como ficou. Em 15 anos desde o início, foi construído menos de 20% do complexo básico e menos de 10% da área total anunciada. Agora, o prazo para o lançamento completo foi adiado para 2030, e essa data não é definitiva. Dos mais de 50 mil moradores planejados, apenas 1.300 pessoas vivem aqui permanentemente, além dos gatos e alguns turistas curiosos ocasionais. Há muitos painéis solares nos telhados, e também existe um parque solar de cerca de 10 megawatts, mas mesmo assim, isso não é suficiente para garantir 100% do abastecimento. Mesmo sob o sol árabe, os painéis nos telhados de quase todos os prédios de 5 andares e mais
10 megawatts extras ainda não suprem a demanda de energia. As fontes de energia renovável atualmente cobrem cerca de 50% das necessidades exigidas. A cidade autossuficiente EcoSmart, no deserto da Arábia, cercada por vegetação mundial, virou uma cidade fantasma entre bairros urbanos e o aeroporto de Abu Dhabi. Lá foram plantadas cerca de 100 palmeiras, magnólias e outras espécies. E o sistema de mini-metrô se transformou em alguns carros elétricos para locomoção pela cidade. O projeto inicial de construção de Mosdar exigia 22 bilhões de dólares. No final, o orçamento do projeto atualmente é de cerca de 16 bilhões de dólares. Mas o mundo árabe é conhecido, claro, não só por isso, mas também por outras incríveis maravilhas da engenharia que já estão em funcionamento. A mais impressionante delas, claro, é o líder mundial em altura de arranha-céus Burj Khalifa. Essa torre, inaugurada em 2010, foi concebida como um símbolo das tecnologias avançadas e do desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos. A construção custou 1,5 bilhão de dólares e os gastos foram recuperados no primeiro ano. A venda dos espaços no arranha-céu arrecadou 4 bilhões e o edifício ainda gera lucro. Mas na Arábia Saudita já estão construindo o arranha-céu Jeddah Tower, que pode tirar o título do Burj Khalifa. Sua altura será de 1 quilômetro inteiro. A data de conclusão do projeto ainda é desconhecida, por isso outros projetos também podem assumir a liderança. Assim, o Kuwait terá seu próprio recordista. O arranha-céu Burj Mubarak Al-Kabir terá 1.001 metros de altura, referência à história das 1.001 noites. O edifício terá 3 torres lâmina, torcidas para maior estabilidade. Para diminuir a carga do vento, que pode atingir 60 metros por segundo, a 1 quilômetro de altura, serão instaladas aletas verticais em toda a superfície das torres, semelhantes às asas de aviões. Esse recurso será usado pela primeira vez na arquitetura. A inauguração está prevista para o distante ano de 2030. Além disso, já começou a construção da nova torre em Dubai, a Creek Tower, cuja altura, segundo diferentes fontes, será de 828 a 1.400 metros. O número exato ainda está sendo mantido em segredo para que ninguém planeje construir algo mais alto. Projeto do renomado arquiteto Santiago Calatrava, responsável pela Cidade das Artes e das Ciências em Valência e pela Torre Turning Torso em Malmö. A Creek Tower deve ajudar os Emirados a focar mais no turismo e diminuir a dependência do petróleo. Ao mesmo tempo, a Torre Creek Tower não se parece com outros arranha-céus. Ela nem mesmo será considerada um edifício. Na parte superior, serão construídos 20 andares para restaurante, hotel e mirantes. No fundo, Dubai constrói a torre de transmissão mais alta e avançada do mundo. Ela será sustentada por cabos de aço estaiados, os mais longos já utilizados na construção civil. Aqui está outra tecnologia. A Torre Al Bar, em Abu Dhabi, possui uma característica muito interessante para proteger as torres altas de aço e vidro do sol escaldante. Elas ganharam uma pele inteligente. A fachada de proteção é composta por mais de 2.000 elementos móveis. O sistema de guarda-sóis é controlado pelo centro principal, que recebe dados dos sensores de luz. Essas são as maravilhas da engenharia árabe. Em alguns locais, são as mais avançadas do mundo. Em outros, fantásticas demais para virar realidade. Escreva nos comentários o que mais te impressionou. E até a próxima, nos próximos episódios do nosso canal.